Olá, povão, tudo jóia? Estamos em tempos de quarentena e grande parte das escolas optaram por não interromper exatamente a escolarização, mas mudar de modalidade, fazer isso de maneira à distância. E isso se tornou uma grande preocupação para quem trabalha com educação especial, pessoas com autismo, deficiência intelectual. E muita gente me pediu para analisar quais são as evidências a esse respeito e eu falarei sobre elas agora. Fica aí para a gente conversar. Pois bem, pessoal, o que eu fiz, né? Eu demorei até um tempo para fazer o vídeo, porque eu precisava pesquisar e realmente foi muito difícil encontrar coisas. Eu procurei por vários termos, o que eu achei foi Distance Education e Online Learning. Esses dois termos eu achei algumas coisinhas. A maioria dessa discussão ela está concentrada após o ensino básico, né? Em cursos de graduação ou undergraduate, né? Antes da graduação. E o que foi descrito nesse estudo, eu vou colocar aqui embaixo, são pouquíssimos estudos, então eu tive que selecionar realmente a dedo. O que foi descrito nesse estudo é que quando o indivíduo tem só autismo e não outras comorbidades, então o desempenho dele nesses cursos à distância, ele é o mesmo de outras pessoas com desenvolvimento típico. Mas quando comorbidades estavam presentes, como deficiência intelectual ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então esse desempenho caía. Aí veja, preciso notar que há estudos que demonstram uma comorbidade com TDAH, por exemplo, de até 86%, ou seja, a grande maioria das pessoas com autismo também tem outras condições. Então é muito difícil você dizer que o desempenho vai ser o mesmo. Essa é uma coisa que precisa levar em consideração. Mas tem uma outra coisa que provavelmente é inclusive mais importante. Um curso, quando ele é preparado para ser um curso à distância, ele respeita certos padrões, certas, digamos assim, práticas que são bem estabelecidas no mundo do curso à distância. Bom, eu sou coordenador de um curso à distância, né, de ABA, do CBF Miami, então eu lido muito com isso, leio sobre isso, né, a gente tem que preparar o curso, tudo isso. Bom, essa é uma coisa. Então você trabalha com princípios do desenho universal da aprendizagem, por exemplo, você coloca o conteúdo em vídeo, em texto, questões, coloca vídeos complementares, animações, slides, enfim, você vai colocando aí em vários suportes. E você reconhece também, eventualmente, várias formas de engajamento, né? Vai depender do tipo de curso, tudo isso. Bom, agora, o que tem acontecido hoje nas universidades não é isso. É um curso presencial em que um professor vai lá e fala X horas, né? E eventualmente ele usa outros recursos, mas existe uma certa limitação. Em geral, é mais uma questão de explicação, né, na universidade. E aí isso mudou de modalidade. Então, em vez de um indivíduo ir numa sala e falar para, sei lá, 50, 100 pessoas, ele vai diante de uma tela e fala, e as pessoas, cada um assiste da sua casa. Isso é muito diferente no formato de curso à distância. Isso é um curso presencial sendo dado à distância, entende? E aí gera outras preocupações e outras dificuldades. Imagina uma pessoa com autismo sentada assistindo uma aula durante, sei lá, 3 horas, 4 horas. É muito improvável que não haja prejuízos aí. Embora nós não tenhamos nenhum estudo, porque isso é absolutamente inovador. Não existe nada disso regularmente para a gente poder estudar, né? Isso é uma excepcionalidade. Então, muito provavelmente, por vários motivos, essa interação humana durante muito tempo, numa tela que você pode ter outros concorrentes, outras coisas para fazer, provavelmente o indivíduo sai, vai fazer outras coisas, a probabilidade de ter prejuízo é muito alta, mas a gente não tem certeza. Segunda questão, a gente vai falar do ensino básico, né? Na questão do ensino básico é mais complexo, porque nós não temos uma evidência clara, porque o ensino básico, de modo geral, não é dado à distância. Então você não tem estudos praticamente sobre isso, né? O que a gente tem? Nós temos aí casos específicos em que isso precisa ser oferecido, e aí tem uma pesquisa que houve os diretores de educação especial dos Estados Unidos, qual é a percepção deles sobre todo esse aporte à distância que é dado, às vezes de maneira complementar, às vezes em situação de isolamento, enfim, uma questão assim. E aí o que eles dizem é o seguinte, que tudo depende da necessidade do indivíduo. Então a gente precisa trabalhar com outras evidências que são complementares. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com uma criança com autismo numa escola, é pressuposto, e não estou dizendo que as escolas fizeram isso, mas é pressuposto, que haja uma análise de 3 tipos.
né, de habilidades. Primeiro, de habilidades acadêmicas, ou seja, como aquele indivíduo desempenha as habilidades acadêmicas desejadas naquele contexto escolar. Ele pode simplesmente desempenhar como qualquer outro estudante e está tudo bem. Ele tem uma deficiência, mas ele acompanha a sala de boa, sem problema. Ok, então tudo bem. Esse é um caso. Mas não é o caso da maioria. A maioria precisa de adaptações. Essas adaptações, né, ou adequações, esses nomes, flexibilizações, esses nomes são péssimos, porque cada um diz que eles querem dizer uma coisa diferente. Bom, ele precisa de modificações, que podem ser de simplificação da matéria, pode ser de enriquecimento, pode ser de uma outra forma de abordar o tema, enfim, assim por diante. Então, qual que é o pressuposto? O pressuposto é que, para esses meninos que só precisam de adaptações acadêmicas, que também são minoria, tá? São, em geral, casos bem leves e que já estão bem adaptados à escola. Então, você precisa garantir que as aulas gerais, não só as aulas para eles, as aulas gerais, elas estejam ali dentro dos princípios do desenho universal da aprendizagem, ou seja, que eles apresentem um conteúdo de várias formas diferentes, em vários diferentes suportes, em vídeo, filme, falando, com texto, várias formas diferentes. E reconhecer o engajamento de várias formas diferentes, com o indivíduo escrevendo, falando, respondendo a testes, desenhando, enfim, de várias formas diferentes e reconhecendo todos esses elementos como elementos de avaliação, né? Então, a gente precisa de que a aula seja, na sua essência, ela seja mais inclusiva, ela seja mais aberta, digamos assim. Bom, mas isso não é suficiente. É preciso também que haja, para este indivíduo particular, que haja a adaptação. Então, portanto, eu tenho que entregar uma aula que seja mais acessível e eu preciso entregar para aquele aluno individualmente as adaptações necessárias para ele, né? Então, esses dois elementos são fundamentais no processo de inclusão na educação à distância para crianças que tenham pouco comprometimento, que esse comprometimento seja especificamente na esfera acadêmica. Mas a maioria das crianças e adolescentes com autismo ou deficiência intelectual também possuem um outro tipo, né, de necessidade, que são nas habilidades de aprendiz e habilidades desenvolvimentais. O que são as habilidades de aprendiz? São os comportamentos atencionais, né? Sentar, esperar, olhar para o professor, olhar para os estímulos indicados para o professor, você ser capaz de sustentar essa atenção durante um certo tempo. E veja que uma coisa é fazer isso na sala, outra coisa é fazer isso em casa. Então, um indivíduo que eventualmente na sala não precisava, em casa talvez necessite, né? Então, ele tem essa necessidade desses comportamentos de aprendiz, que a literatura vai chamar de várias coisas, né? Comportamento de aprender a aprender, colaborativos, de sessão, enfim, de bom aprendiz, assim por diante. E aí, esse indivíduo, ele vai precisar de um apoio diferente, totalmente diferente, eu já vou falar dele, junto com aqueles que precisam de habilidades desenvolvimentais. O que são habilidades desenvolvimentais? São aquelas que você não precisa ensinar para o menino com desenvolvimento típico. Por exemplo, você precisa ensinar o indivíduo a rastrear um objeto. Porque o menino já sabe fazer isso, você nem precisa ensinar ele. Não tem esse conteúdo da educação infantil. Mas para crianças com autismo, muitas vezes é necessário ensinar o rastreio visual. E sem o rastreio visual, jamais ela vai aprender a ler e escrever, né? Então, esses são conteúdos importantes, essas habilidades desenvolvimentais. Imitação, atenção compartilhada, habilidades sociais, assim por diante. São muitas, né? Então, todas elas são papel da escola também desenvolvê-las. Bom, se um menino foi avaliado e ele tem necessidades de habilidades de aprendiz e de habilidades desenvolvimentais, o professor regente não consegue dar conta disso. Não dá para ele dar conta disso, porque são 30 alunos, 40 alunos, sei lá, depende do caso. Então ele precisa de um acompanhante especializado, previsto na Lei 12.764 de 2012. A lei diz que quando comprovada a necessidade. Como é que se comprova a necessidade? Demonstrando que ele precisa desenvolver habilidades de aprendiz e habilidades desenvolvimentais. Tudo bem. Então, é suposto que se os direitos desse indivíduo estão sendo, né, preservados, atendidos da maneira correta, na escola ele já tinha esse acompanhante. Só que em casa ele não tem, porque o acompanhante não pode ir lá, porque nós estamos numa situação de distanciamento social.
Então como é que a gente resolve isso? A gente precisa que alguém na sua casa, pai, mãe, irmão, sei lá, alguém, faça as vezes deste acompanhante, né? E aí como é que a gente faz isso? E aí tem uma literatura extensa sobre isso. A gente precisa treinar este indivíduo para ele fazer este papel. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que tem um programa escrito que seja o seguinte, o menino está aqui olhando a aula e de repente ele faz isso aqui, ó. Começa a viajar na batatinha. Aí o programa seja simplesmente o seguinte, uma dica, alguém fala, o indivíduo fala assim, ei, olha para a tela. Aí, olha, e ele se concentra novamente. Digamos que fosse só isso, que isso fosse o único problema dessa criança. Não é. Spoiler, não é, mas digamos que fosse isso. Então, isso deveria ter um programa escrito em que momento que ele faz isso, em que momento que ele faz, como é que ele registra isso. E aí, esse indivíduo, né, esse cuidador, ele é treinado por via online. Existem basicamente duas formas de treinar, né? Fazendo vídeos e apresentando para esse indivíduo e pedindo para ele fazer e dando feedback por via de teleconferência. Esses dois são complementares. E aí, olha que legal, eu consegui um estudo aqui em língua portuguesa explicando como fazer isso. É uma tese de doutorado do Adriano Barbosa, que é um psicólogo, um amigo muito competente, que trabalha na AFETO, que é uma associação de crianças com autismo em Pernambuco. Ele fez o doutorado dele pela Universidade Federal do Pará, pelo programa Aprende, pelo laboratório do Aprende, e ele comparou duas formas de treinar esse mediador à distância. Treinar essa pessoa que implementa esses procedimentos à distância. Então ela pode estar junto com a criança e implementar os vários procedimentos que são personalizados, que você não consegue entregar, digamos assim, na própria aula e que são fundamentais para que ele possa se engajar na aula, para que ele aprenda aquilo que ele precisa aprender. Então vejam, esses alunos, esses estudantes, eles têm direito à educação especial. A educação especial ela é pertinente a todos os processos de educação que existem, né? Desde o berçário até o doutorado, até o pós-doutorado. Em todos eles é um direito, um direito, um serviço transversal que atravessa todos os serviços de educação. Então, pensando nisso, para essas crianças, o que a escola precisa entregar? Ela precisa entregar a aula mais aberta, né? Como eu já descrevi antes, ela precisa entregar os materiais adaptados, o processo de avaliação adaptados para aquele indivíduo e precisa entregar o treinamento dos cuidadores, pai, mãe, irmão, quem quer que seja, para implementar procedimentos de ensino de habilidades desenvolvimentais e de aprendiz. Ela precisa entregar essas três coisas, é um direito, esse direito está previsto em lei, ele está descrito lá na LDB, né, é direito do indivíduo, todos os métodos, técnicas individualizados que são necessários para que ele possa ter sucesso na escolarização. Eu espero ter podido contribuir aqui com as escolas que estão oferecendo esse serviço, com as famílias que precisam, muitas vezes, de exigir esse direito. E eu espero também que você, se gostou do vídeo, já tenha dado um likezinho aqui, né? E tenha se inscrito no canal para você receber os nossos outros vídeos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.